vai tomando o seu assento. Nós estamos aqui para adorar o nome dEle. Não perca o seu chamado de adoração, de louvor a Ele. Aleluia. Se você puder, abra sua Bíblia junto comigo. E eu quero ler um texto da palavra do Senhor que se encontra em Atos dos Apóstolos, capítulo 20, no versículo 7 a seguir. Aleluia. Eu quero louvar a Deus pela vida dos nossos amigos visitantes. Quero, em especial aqui o Japão, Marina, né? Milena, Marina é a filha, né? Glória a Deus. Conheci ontem o Japão, gente. Me salvou, eu salvei ele no meio da trilha, né? Um dos nossos está ali, o Alanzão também, né? Que é o nosso companheiro também de trilha, né? Quem não sabe, o seu pastor é hard, viu? Que nem a gente diz, né? Então, ontem eu fui para a trilha, bom tempo que não ia, e aí, lá no meio da trilha nos achamos, né? Conversamos bastante, nos ajudamos, né? Para a glória do Senhor, porque é assim, a gente vai achando amigos e irmãos no meio do caminho, não é assim? Quando a gente está em dificuldade, interessante, eu estava pensando nisso depois, Japão. No começo, a minha moto deu problema, e o Japão me ajudou. A minha moto esgotou a bateria, que já tinha acontecido com o Alan também na quinta-feira, né? E ele tinha uma bateria. E eu estava pensando sobre isso. Tem vezes que nós também não estamos assim, com a bateria meio descarregando. Não tem momento que nós estamos assim? Que a gente está meio brocochó, meio jururu, né? Meio desanimado com a vida. Estamos meio assim, descontentes. As coisas não estão dando muito certo, às vezes nós não estamos muito bem, e a gente está lá com a nossa bateria, e isso é real, gente. Nós somos humanos. Tem momentos de dores. Jesus disse, vocês vão passar por momentos de aflições. Mas é nesses momentos que os verdadeiros amigos aparecem. Aqueles amigos que não te deixam para trás, aqueles amigos que não te abandonam, e Jesus, ele trata de colocando amigos junto com a gente, que às vezes, com uma palavra, o reânimo vem, a bateria recarrega, né? Às vezes o Espírito Santo ministra no nosso coração através de um irmão, através de um amigo, e assim as coisas vão acontecendo. E interessante que no início ele me ajudou. E como isso é real, gente? A palavra do Senhor diz que tudo aquilo que o homem plantar, certamente colherá. Se o Japão tivesse, quando a minha moto tivesse dado problema, se ele tivesse me deixado para trás, quem teria que ficar para trás depois era ele. Porque depois eu tive que ajudar ele com a moto dele sair da trilha. A mesma moto que ele me ajudou a consertar, foi aqui, tirou a moto dele lá de dentro da trilha. E gente, se vocês imaginarem o quanto que nós estávamos alto. Teve uma hora que eu me vi, eu estava de frente para aquela rotatória que vai para o altar do chão. Falei, Jesus amado, o que eu estou fazendo nesse lugar? Mas é certo que a vida assim vai acontecendo conosco, é de dia em dia, é de luta em luta. Jesus é o bom amigo verdadeiro que vai nos animando pelo caminho. E como que às vezes Jesus faz isso? Através da sua vida, através da minha vida. Às vezes você, no momento, quantas vezes eu já ouvi isso? Às vezes eu mando uma mensagem, às vezes eu mando, esses dias mesmo, irmão Vinícius, né? Eu mandei uma mensagem, ele falou, pastor, como eu estava precisando disso. Né? Porque é assim, amados. Jesus vai usar alguém, Jesus não vai usar, pode até usar uma mula, como usou lá atrás, mas talvez você é mais inteligente que uma mula e talvez vá ouvir uma pessoa. Balaão estava na sua consciência de mula, tinha parado de ouvir. E Jesus, ele vai usar pessoas para nos abençoar. Vai usar, às vezes, uma situação para trazer novamente a vida aos nossos corações. Então, você que aqui está, você está no lugar certo. Vira para a pessoa mais linda que estiver perto de você e diga assim, que bom que você está aqui. Gente, se você não achar ninguém bonito, olha para cá, eu com a minha blusa, com a minha camisa. Quem achou que eu estou bonito com essa camisa?
Eu antes de sair, eu perguntei para minha esposa, falei, meu bem, você acha que eu vou mesmo com essa camisa cheia de florzinha? Aí ela falou, vai, tá bonito. Eu falei, que bom que ela acredita nas minhas loucuras, né? Mas, amados, porque Deus vai nos usar, amém? Quem aqui é usado pelo Senhor? Porque você pode ser usado pelo Senhor, também pode ser usado pela concorrência, né? Mas eu te digo para você, eu ser usado pelo Senhor, viu? Pelo Senhor. Mas vamos para a palavra do Senhor, capítulo 20, de Atos dos Apóstolos, uma palavra que com certeza falará ao seu e ao meu coração. Capítulo 20, versículo 7 a seguir. Diz assim a palavra do Senhor. No primeiro dia da semana, diga comigo, no domingo. Domingo. No primeiro dia da semana, reunimos-nos para partir o pão e Paulo falou ao povo. Pretendendo partir no dia seguinte, continuou falando até a meia-noite. Havia muitas candeias, talvez na sua Bíblia está dizendo lâmpadas, no piso superior onde estávamos reunidos. Um jovem chamado Eutico, que estava sentado numa janela, adormeceu profundamente durante o longo discurso de Paulo. Vencido pelo sono, caiu do terceiro andar. Quando o levantaram, estava morto. Paulo desceu, inclinou-se sobre o rapaz e o abraçou, dizendo, não fiquem alarmados, ele está vivo. Então subiu novamente, partiu o pão e comeu. Depois continuou a falar até o amanhecer e foi embora. Levaram vivo o jovem, o que muito os consolou. Amados, a palavra que eu quero trazer ao nosso coração nesse dia, nesta noite, nesse culto, nesse encontro, se eu pudesse dar um tema, o tema que Deus colocou no meu coração para esse tema de hoje, talvez é pertinente ao que você já passou, talvez o que você está passando, ou até mesmo aquilo que você um dia irá passar. E o tema é dentro da igreja, mas adormecido. Amados, a palavra do Senhor vem dizer que Paulo, um dia ele estava na Grécia, e no outro dia, na segunda-feira, ele ia tomar rumo para outro lugar, pregando a palavra do Senhor, e aquele momento ali onde eles estavam, ele querendo pregar tudo, querendo entregar aquilo que estava na sua vida, e aquele povo entusiasmado com Paulo, o apóstolo aqui, ministrando aos nossos corações, e aquele povo reuniram-se para ouvir falar, e a palavra do Senhor nos livros históricos vem dizer que desde mais ou menos das 6 horas da tarde, eles estavam reunidos ouvindo a palavra de Deus. Por um tempo começou a escurecer, eles foram ali, ligaram ou acenderam as lâmpadas, as velas, as candeias, lamparinas, como você quiser chamar. E aquele lugar tinha 3 andares, e Eutico, um jovem, alguns historiadores dizem entre 17 e 20 anos. E esse jovem, lá no original, vem dizer que era um jovem servo, talvez trabalhando muito, talvez entregou muito para o seu Senhor, trabalhando durante o dia todo. Mas a palavra do Senhor diz que num certo momento da pregação, da exposição da palavra de Deus, de Paulo, esse rapaz, onde ele estava sentado numa janela, a palavra do Senhor diz que ele adormece, cochila e ele cai. E interessante, amados, que quando alguém tem que para cair, quando está sentado na janela, nunca cai para dentro. Ela sempre vai cair para fora. A pessoa, ela nunca vai cair para dentro. E é o que acontece com o Eutico. Um jovem promissor, temente a Deus. Um jovem que gostava de culto, um jovem que estava na igreja, no culto, naquele momento.
A palavra de Deus diz que ali tinha o pregador. Talvez eles louvaram ao Senhor. Ali tinha crentes. Ali estava reunido o povo de Deus. Mas, em um certo momento, a Bíblia diz que o culto parou, porque um jovem caiu do terceiro andar. Talvez assim é conosco. Talvez assim está conosco. Talvez é o cansaço. Talvez é a fadiga. Talvez são os momentos de angústias. Talvez são os momentos de lutas que nós temos passado. Mas é certo que aquele jovem estava sentado no lugar errado. Porque janela não é um lugar para sentar. E geralmente quem está sentado na janela, ele não está olhando só para dentro. Quem está sentado na janela, ele também está olhando para fora. E aqui eu quero trazer algumas verdades ao nosso coração. E a primeira verdade que eu quero trazer é que o problema não é o cansaço. O problema é o lugar que nós escolhemos para descansar. Esse menino poderia ter sentado em qualquer lugar. Mas é certo que a fadiga humana é visual. Às vezes nós vemos, a gente vem para o culto e a gente está cansado. A gente está dormindo, pegando peixe, às vezes um peixão daqueles grandes que chega quase cai em cima do irmão. Às vezes nós não nos preparamos, e é importante que você se prepare para o culto. É importante que você descanse, é importante que você esteja aqui por inteiro, 100%, para adorar ao nome do Senhor. Porque Jesus, ele se entregou 100% por mim e por você. E você não pode entregar um culto mais ou menos para Deus. Então é importante que você se prepare, que você descanse, que você busque ao Senhor, que você ore antes de vir. Porque às vezes a gente quer chegar no culto cheio de tantos vídeos, cheio de TikTok, cheio de tantas coisas, cheio de tanta conversa alheia, e nós queremos ser avivados no culto. E não vai dar. Não vai dar porque Jesus, nós só conseguimos tocar em Jesus se for pela fé. Nós só conseguimos mover o coração de Deus se for pela fé. Mas esse jovem, ele estava cansado, e a fadiga, como eu disse, a fadiga é humana, o cansaço é nosso, mas a posição que nós escolhemos em meio ao cansaço revela o nosso estado espiritual. Esse menino escolheu justamente a janela para sentar. Você, não sei se você já percebeu, mas tem pessoas que quando ela chega, ela conhece Jesus, ela está cheia do Espírito Santo, ela chega cedo para o culto, ela, se tiver um evangelismo ela vai, se tiver um trabalho ela vai, se o que tiver ali para o Senhor ela vai, ela quer fazer parte daquilo, mas me parece que ao ponto que as pessoas vão se acalmando, que vai tendo um cansaço, uma fadiga normal do processo de caminhada, parece que as pessoas cada vez mais ela vai andando mais para trás da igreja. Não estou dizendo nada de quem está sentado aí atrás, não é disso que eu estou falando. Eu estou falando em razão de coração, em estar presente, porque nem todo mundo que está presente no culto está adorando a Deus. Talvez o teu culto, você está aqui, mas o teu culto não está subindo. Porque você está sentado como Eutico na janela, e na janela é real, amados, ninguém que está sentado na janela está olhando só para dentro, também está de vez em quando dando uma olhadinha para fora. E eu quero te dizer uma coisa, para quem está num cansaço espiritual, as coisas de fora é bem mais atrativa do que as coisas que estão dentro.
Para quem está frio espiritual, Paulo vem dizer sobre isso. Para quem está frio espiritual, as coisas do mundo, que nós chamamos de coisas da carne, os desejos da carne, elas estão mais afloradas. É muito mais fácil você passar 2, 3 horas na frente de uma televisão, você passar 2, 3 horas fazendo alguma coisa, do que passar 5 minutos de joelho, adorando ao Senhor. É muito mais fácil, às vezes, você passar o dia inteiro conversando fiado, do que você sentar, às vezes, com alguém para falar da Bíblia, ou para ler a palavra do Senhor. É muito mais fácil nós abordarmos as coisas do mundo quando nós estamos cansados espiritualmente. É normal. Porque a posição em que nós estamos sentados revela o nosso coração, revela o nosso estado espiritual. Porque quando nós estamos com o Senhor, e aqui eu digo, não é de momentos, e eu entendo que nós temos momentos de altos e baixos, momentos, porque nós somos cíclicos. É normal isso acontecer. Agora, o que nós não podemos é ser favoráveis ao momento em que nós estamos vivendo, às vezes, de frieza. Nós não podemos escolher as coisas do mundo ou sentar na janela, no muro. E o muro, tem uma historiazinha que diz sobre o muro. Um dia o cara morreu e ele foi lá para um lugar e chegou lá nesse lugar, tinha um muro que de um lado era o inferno e do lado de cá era o céu. E esse cara ali em cima do muro, tal, e o pessoal lá do céu, né, os anjos clamando: ei, vem para cá, pula daí, vem para cá. O pessoal do céu chamando e gritando, tentando pegar ele todo custo para trazer para o céu. E ele olhava lá para o lado do inferno, e os caras não dando nem moral para ele, passando por perto, e vai, aquele negócio todo, não estava nem dando moral para ele. E o pessoal do céu: sai daí, vem para cá. E ele começou a ficar encafifado com aquilo. Ele disse: ué, mas por que isso aí? Por que esse negócio? Por que o pessoal do lado do céu está gritando, está me chamando, e vem, sai daí, pula daí, vem para cá. E o pessoal lá do inferno, tudo tranquilo, tudo sem lá de boa, não está nem me convidando. O que será que tem de tão... Será que não é engano que está lá no céu, não? Aí ele parou e estava passando um demônio bem na hora, ele falou assim: ei, me diz uma coisa aqui. Por que o pessoal lá do céu está gritando para mim para lá, a todo custo, e vem para cá, e vocês não dão nem moral? Eu estou aqui, e vocês não dão nem moral, eu estou aqui para decidir para onde eu vou, e vocês não estão dando nem moral. Aí o demônio que estava lá no inferno disse assim: é porque o muro já é nosso. Você já está do nosso lado. E assim é às vezes, amados, para a nossa vida também. Às vezes nós estamos em cima do muro, achando que nós vamos ter poder de decisão entre uma coisa ou outra, ao ponto que Jesus, lá no capítulo 3 de Apocalipse, no versículo 20, ele vai falar sobre a igreja, uma igreja fria que achava que era abastada. E qual era a referência que Jesus traz para essa igreja? Você não é quente e nem frio. Ainda Jesus diz: ah, se você fosse quente ou frio, mas porque você não é. E pelo contrário, você é morno, você é neutro. E porque você é morno, eu estou a ponto de vomitar-te da minha boca. O que é que Jesus está dizendo? Não adianta vestir uma roupa de crente, se vestir como crente, falar como crente, andar com uma Bíblia debaixo do braço, parecendo uma rapadura, se nós não vivemos o que é verdadeiro diante do Senhor. Se nós estamos sendo coniventes com as coisas desse mundo. Amados, tem coisas que nós não podemos barganhar. E esse jovem estava no culto, ele poderia ter sentado aqui no cantinho, ele poderia ter sentado embaixo da janela, ele poderia ter sentado aqui, ele poderia ter sentado ali, ele só não poderia ter sentado na janela. E talvez na sua, na minha, na nossa mornidão espiritual, a única coisa, o único lugar que nós não podemos estar é olhando para as coisas do mundo, porque as coisas do mundo vai nos atrair.
Essas coisas vão nos atrair, elas vão ser desejosas, por quê? Porque se nós estamos frios espirituais, não é cheio de Deus que nós estamos. E nós precisamos entender esse momento e resguardar o nosso coração e ouvir a palavra de Deus quando Ele diz, quando você verdadeiramente quiser buscar ao Senhor, entra no teu quarto, fecha a tua porta, busca o Senhor em secreto, que Ele busca Ele em espírito, porque Ele também, Espírito, vai se revelar a você. E nós precisamos buscar uma mudança na nossa vida. E não adianta achar que isso, ficar sentado na janela, ficar sentado no muro, não adianta que com certeza isso vai nos levar para longe. Precisamos ter vigilância, precisamos vigiar, porque senão não adianta orar. Vigiai e orai para que não entreis em condenação. Nós precisamos orar, mas também nós precisamos vigiar, porque Satanás é astuto. Satanás sabe como nos pegar. Satanás sabe a comida que nós gostamos. Ele sabe aquilo que a nossa carne ama. Ele sabe qual é o desejo do teu e do meu coração. Ele sabe. E se há alguém que tem paciência, é o tal do diabo. Ele tem paciência. O cansaço espiritual, amados, ele é real, mas ele não pode ser uma desculpa para o descuido. Ah, eu estou cansado, eu acho que eu vou parar. Parar de quê? Já pensou se nós, gordinho, eu estou lutando contra a balança? Eu estou lutando, ô balança desgramada, porque, gente, aquilo que engorda é bom demais, gente. Misericórdia, e aqui, pelo amor de Deus. Hoje eu fui na feira, já faz dia que eu não tomo, o Alan, isso é culpa do Alan. Isso é culpa do Alan. O Alan que me levou a primeira vez para tomar tacacá aqui. Foi culpa do Alan. Hoje eu fui ali na feira, olhei para aquele tacacá, gente, aquilo é bom demais. Já levei o tal do jambu. Já passei, peguei um camarãozinho. Eu falei, eita, hoje depois do culto. Mas eu lembrei por outro caminho, que eu falei, rapaz, mas eu não estou fit. Eu não estou fit ultimamente, não é isso? Né? Mas como a gente se apressa a se alimentar daquilo que às vezes nos tira da presença do Senhor. Amados, isso não pode ser uma desculpa, porque estar numa igreja, fazer parte de um hall, não é a mesma coisa que estar em Cristo. Não é a mesma coisa. Estar dentro de uma igreja não é o mesmo que já dizer eu sou salvo. Não, não é assim. Existe um porquê, existe uma forma. Existe um jeito das coisas acontecer. A janela, aqui na vida de Eutico, também na nossa vida, o muro, ela simboliza uma indecisão espiritual. Às vezes nem nós mesmos sabemos aquilo que queremos, gente. A janela representa o meio termo. A vida mais ou menos, eu sempre digo assim, diga comigo, Deus é bom, o diabo é mau, e nós somos mais ou menos. Amados, esse meio termo não é bom. Não é bom isso, porque a gente fica morno espiritualmente. O pecado vai falar mais alto do que a nossa própria fé. Nós não podemos ficar servindo a dois senhores, nós não podemos. Talvez a janela hoje é um celular que toma a sua paz, que te faz pecar. Claro que você não é assim. Mas, gente, é inconcebível a gente vir para adorar a Deus. É inconcebível, mas o seu coração está lá fora. Ou às vezes desesperado, pegando no celular para ver se chegou alguma mensagem, para ver se está alguma coisa. Que adoração é essa? Que
adoração fajuta é essa? Às vezes nós estamos desejando tantas coisas lá de fora, que ao ponto que nós não conseguimos concentrar no Senhor. E aí, talvez é o momento de você começar a jejuar espiritualmente, até mesmo colocar, não só o arroz, ou a gordura, ou a outro mais, mas também colocar um jejum de celular na sua vida, se isso está te levando para o inferno. Misericórdia, pastor, de comida até vai. Agora, de celular, de redes sociais, não, aí não tem como, pastor. Aí não tem como. Não é? Quem vive na janela da fé, cedo ou tarde vai cair. E eu quero te dizer algo, não vai ser para dentro. Quer ver? Faça o teste. Faça o teste. Chega em casa, corta uma fatia de pão. Vai lá e passa uma chimiona, aquela chimiona gostosa. Sabe o que é chimia? Ninguém, eu estou no Pará não sabe. Lá no Mato Grosso, se eu falar, já sabia. Chimia é doce. Um doce de mamão, um doce, sabe aquele doce bem gostoso? Doce de abóbora, não é abóbora, é girimum, meu bem. Nós estamos no Pará, mulher. Aí você pega, ou numa bolachinha, passa o doce por cima, aí você coloca o doce para cima e solta no chão para tu ver. Eu não sei, a mesma coisa que gato. Não tem gato? Gato tu pega, solta ele de barriga para cima, você solta, ele cai de pé no chão. É a mesma coisa que vai acontecer. Se você soltar uma bolachinha cheia de doce, você pode soltar com o doce para cima, ela vai cair com o doce no chão. Assim é na nossa vida. Sentado na janela, na hora que vira o sono, aquele sono desesperador, nós nunca vamos cair para dentro, nós vamos cair sempre para fora. E talvez essa morte, e eu quero te dizer uma coisa, talvez não vai ter Paulo, talvez não vai ter um apóstolo lá para ressuscitar. Às vezes é um sono como eu, um sono que me trouxe um acidente, e nesse acidente foi 4 paradas cardíacas e 53 pontos, e hoje eu ando mancando até hoje. Você acha que eu prego aqui segurando no púlpito, às vezes é porque eu tenho que segurar o púlpito senão ele cai? Não, é que eu tenho que segurar, senão eu caio. E às vezes essa perna aqui, ela relaxa, ela dá uma bambeada. São marcas de uma frieza espiritual. Eu não conhecia Cristo, eu não sabia quem Cristo era, não tinha contato muito com Cristo. E isso me levou para um sono espiritual. Toda vez que eu estou meio assim sonolento espiritualmente, toda vez que eu estou meio sonolento, eu só olho para as marcas da promessa no meu corpo. E eu, dou 3 tapas na cara, se liga, rapaz. Você quer passar por aquilo de novo? Você quer passar por aquela situação de novo? Não, então leva 3 tapas na cara e se anima. Sai da janela. Porque às vezes nós precisamos chegar numa UTI, às vezes nós precisamos perder alguma coisa, perder família, perder o emprego, perder bens. Às vezes nós estamos perdendo tudo, mas nós só não perdemos a vergonha de mudar de vida. Quer dizer, nós não recuperamos a vergonha para mudar de vida. Às vezes nós só não recuperamos a vergonha de falar assim, eu preciso colocar um ponto final nisso que está tirando a minha saúde espiritual. Mas interessante que Eutico, ele estava sentado numa janela, e diga assim comigo, Eutico estava sentado na janela da igreja. Amados, se ele estava na igreja, e a Bíblia me diz que ali tinha muitas pessoas. Ali tinha muitas pessoas. Havia muitos irmãos, havia luz, havia comunhão, mas o que não houve foi advertência. O que não houve naquele culto foi correção. O que não houve naquele culto foi alguém estender a mão. A corda da frieza espiritual, irmão.
saia daí, irmão. Irmão, o caminho que tu está andando, irmão, é um caminho de morte. Sai daí, senta aqui, ó, senta aqui pertinho de mim aqui, que pelo menos aqui tu não cai. O que não houve naquele momento foi amor da igreja para aquele menino que estava cochilando. E toda a igreja que não olha para o seu irmão como alguém que precisa, num certo momento vai ter que chorar por mais um irmão que morreu na fé. Quantas vezes nós somos assim? Porque, amados, eu digo sempre que pastor é que nem marido traído, que nem mulher traída. É sempre o último a saber. E muitas vezes a pessoa se esconde da gente. Porque, amados, eu digo uma coisa para você. Eu fui chamado para ser seu pastor, não fui chamado para ser seu amigo. Porque amigo você tem bastante, agora pastor você só tem um. Então quando eu precisar te advertir, ou você me advertir como irmão em Cristo Jesus, em nome de Jesus eu vou fazer isso, também quero que você faça isso comigo. Porque talvez um chacoalhão dizendo, ei, desperta, ei, sai desse lugar, porque esse lugar que você está vai te matar. Talvez isso vai trazer o teu irmão de volta para o caminho do Senhor. A palavra de Deus diz, quando você pegar um irmão, ver um irmão em delito, quando você ver um irmão tendo alguma complicação, vá lá até ele e o advirta. Esse é o papel da igreja. Mas sabe qual que é o nosso problema? Que às vezes nós não queremos nos indispor. Mas depois a gente enche a boca para dizer, olha lá, ó, desviado. Olha lá, ó, ficou para trás. Mas, amados, a indiferença espiritual, como foi daquele rapaz, na sua vida pessoal, mas também há uma indiferença espiritual que ressalta o sono coletivo da igreja. Às vezes nós estamos tão centrados em nós mesmos, no egocentrismo da minha vida, que é o ponto que a gente já não ama mais. Ao ponto de estender as mãos, de ajudar, de dizer ao irmão, o que eu posso te servir? O que é que eu posso te ajudar? Ou uma ligação, dizer, irmão, eu senti tua falta no culto. Eu senti a tua falta, está acontecendo alguma coisa, eu posso te auxiliar em alguma coisa, está tudo bem na tua família, está tudo bem na tua casa? Porque, mas eu conheço o meu rebanho, se eu bater o olho aqui, eu falo, quem está faltando aqui na igreja? Eu falo, você pode me perguntar depois do culto, pastor, quem está faltando? Eu vou falar fulano, fulano, ciclano, ciclano, ciclano. Porque eu conheço o meu povo. Agora eu te pergunto, você está sentindo falta de alguém? Por favor, mande uma mensagem para ele dizendo assim, eu não vi você no culto ontem, está tudo bem? Eu vou orar por você essa semana. Eu vou orar pela sua vida, pela sua casa, eu vou orar por você nessa semana. Porque quem ama verdadeiramente, quem ama, ele corrige antes da queda. Ele adverte antes de ver o irmão para o lado de fora, caído, morto, como Eutico. Interessante, amados, se você olhar o texto, quando o Eutico cai, ele foi notado. Todo mundo correu para lá para ver o menino morto, mas ninguém estava vendo o menino cochilando. Ele estava passando disperso ali dentro da igreja. Ele estava sonolento, ele estava ali, mas a igreja não estava vendo. Quantas vezes nós fazemos isso? Quantas vezes nós fazemos assim? Não, se eu estiver bem, está tudo bem. Se eu estiver bem, e tem um amigo meu,
Irmão Astrogildo, ele diz assim: o único exército que deixa soldado para trás é o exército de Cristo. O único exército que deixa seus soldados para trás, se você for no candomblé, se você for na feitiçaria, se você for num campo de futebol, se você for lá no trilheiro, é uma das máximas dos trilheiros, é não deixar ninguém para trás. Mas às vezes, como exército de Cristo, nós estamos deixando os nossos irmãos para trás. Nós estamos deixando para trás, e às vezes, por não confrontar em amor, não corrigir em amor, se nós não somos ouvintes, ajudantes dos nossos irmãos, nós vamos nos tornar plateias de velório de irmãos. Mas eu creio que existe uma igreja que ora. Eu creio que existe uma igreja que na hora que aquele menino caiu, morreu, a igreja desceu junto com Paulo. E Paulo abraça aquele menino e diz assim: se acalmem aí. Se acalmem, porque o Senhor está neste lugar. O Senhor está aqui. E esse menino vai viver. E eu tenho certeza que ali tinha os canela de fogo. E vai viver em nome de Jesus e ressuscita e tal. E aquela coisa que é importante, amados. É importante a igreja não perder quem é o dono da própria igreja. A Bíblia diz que há alguma coisa demasiadamente impossível para o Senhor. Agindo Deus, quem impedirá? Ei, se você orar, se você buscar ao Senhor, se você interceder por alguém, ou até mesmo por você, eu entendo pela palavra do Senhor, que Ele é fiel e digno para te restaurar, para restaurar a sua família, para restaurar a sua casa, para restaurar o seu amigo, para restaurar o seu irmão, para restaurar o seu filho, para restaurar a sua família. Que você não venha ser tão frio ou espiritual, geladeira, ao ponto de não crer mais que o Senhor pode fazer reviver. Porque uma igreja que desperta, amados, ela gera vida. Ela gera vida, uma igreja que está fluindo, uma igreja que está cheia dos dons, uma igreja que está avançando, ela gera vida ao seu redor, ela gera vida dentro de casa. As pessoas começam a procurar para ver o que é que está acontecendo ali naquele lugar. Uma igreja que ora e desperta, ela vai ver o milagre do Senhor. Porque, amados, nós precisamos despertar enquanto há tempo do Senhor. O Senhor não quer que os teus sonhos morram com você. Aquilo que Ele sonhou para você ainda está de pé. Aquilo que Ele falou para a sua família ainda está de pé. Aquilo que Ele planejou para você, as promessas que Ele fez para você, ainda está de pé. Aquilo que Ele falou através da sua vida, que faria através de você, com você, ainda está de pé para a glória dEle. Os planos do Senhor não mudaram. O Senhor não mudou. É só você que às vezes está um pouquinho ali, um pouquinho frio na fé. Mas a palavra do Senhor diz que aqueles que me buscar de todo o vosso coração serão achados, diz o Senhor. Quem ousar me buscar, a própria palavra do Senhor diz que eu serei, o Senhor dizendo, eu serei achado de vós. O Senhor sabe o que nós queremos. O Senhor sabe o que nós precisamos. Mas Ele também quer ouvir aquilo que você tem para dizer a Ele. Talvez hoje você precisa chegar na sua casa, pegar na mão da tua família. Pastor, eu já perdi a minha família. Talvez então quem tem que entrar no teu quarto, fechar a porta e ter um a sós com o Senhor é você.
Entrar lá dentro e dizer: Senhor, eu me lembrei, Senhor, das promessas, Senhor. Eu me lembrei do que o Senhor me deu, Senhor. Deus, mas eu entendo que eu caminhei para longe, eu deixei as coisas desse mundo, comecei a olhar pela janela para as coisas do mundo, e as coisas do mundo me cativaram. E é por isso que eu estou frio, é por isso que eu estou colhendo hoje, talvez, situações que eu estou triste, eu estou perdido, Senhor. Mas eu tenho certeza que Deus ainda move onde tudo parecia estar perdido. O Senhor pode reviver, o Senhor pode curar, o Senhor pode sarar, o Senhor pode transformar a sua vida. Quando você cai, ou quando a sua família vacila, ou alguém vacila, o Senhor está agindo, e o Senhor ainda pode agir nos nossos dias, amém? Glória a Deus por isso. Paulo desceu até aquele lugar, onde estava aquele menino morto, ele o abraça, e quando aquela igreja começa a orar, a palavra do Senhor diz que a vida volta àquele menino, e o texto termina dizendo: e eles foram para casa, levando o menino vivo, e toda a igreja ficou abismada, alegre, feliz com aquilo que Deus tinha feito. Quem aqui quer ver essa igreja cheia para a glória do Senhor? Quem aqui quer ver essa igreja restaurada para a glória do Senhor? Ei, isso não depende de mim como pastor. Isso depende de nós como igreja. Isso depende de nós como chamados do Senhor. Talvez o Espírito Santo está te despertando para algo. Talvez você estava dormindo espiritualmente e o Espírito Santo te trouxe aqui hoje para falar ao seu coração que Ele ainda sonha com você, que Ele ainda tem planos para você, que Ele ainda tem promessas para a sua vida, que Ele ainda quer te despertar para você viver o melhor que Ele tem para você. O Senhor é assim. Às vezes Ele nos deixa caminhar para onde a gente quer. O Senhor é bondoso, é compassivo. O Senhor é maravilhoso. Às vezes Ele nos deixa a gente caminhar. Às vezes Ele nos deixa ir ali, voltar, e eu olho muito para aquela passagem do filho pródigo. Aquele menino chega para o seu pai e diz: me dá tudo que é meu. Me dá tudo que é meu, porque eu quero ir viver a minha vida. E a palavra do Senhor diz que ele vai. E a Bíblia vem dizer: gastando tudo, como ele quis. Um dia ele estava cuidando de porcos. E ele estava ali comendo a comida dos porcos. E ele lembrou-se do seu pai. Ele lembrou daquele momento que ele estava na casa do pai, aonde ele tinha descanso, aonde ele tinha comida, aonde ele tinha respeito, aonde ele fazia parte de uma família, aonde ele era cuidado, aonde ele era também corrigido. Amados, você não está solto no mundo, você faz parte de uma família, e você participa da família de Deus, aleluia por isso. Deus te escolheu, você não é um simples comprador, não, você não é um cliente dessa igreja que você chega aqui, você recebe o que você quer e vai embora. Não, você faz parte de uma família. E essa família tem um pai. E essa família tem um irmão mais velho. E esse irmão mais velho, a Bíblia dizendo que Deus amou o mundo de uma tal maneira, deu o seu irmão mais velho, o seu filho mais velho, o seu filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O centro da Bíblia é o amor de Deus. O centro da Bíblia é o amor por você, é o amor por mim. O despertamento espiritual,
Ele traz alegria aos nossos corações. Ele restaura alegria para dentro de casa. Jesus, ele um certo dia, quando foi começar a sua vida de milagres aqui na terra, ele disse que ele foi convidado para um casamento. E olha que interessante, pastor. Eu estava pensando nisso hoje. A Bíblia começa com um casamento. Adão e Eva. O ministério de Jesus começa também com um casamento, Caná da Galileia. E interessante que no final de tudo, acaba também com um casamento de Cristo com a igreja. Nós temos um dono, nós temos um Senhor, nós temos um Pai que nos ama. Eutico representa uma igreja cansada. Eutico também representa uma igreja omissa. Uma igreja omissa com o seu chamado. E a palavra igreja quer dizer justamente enviados para fora. Para sermos igreja lá fora, para amarmos os necessitados. Se Jesus estivesse nos nossos dias hoje, eu te dou a certeza, ele passaria por dentro de uma igreja, mas ele estaria lá fora, onde tem os doentes, aonde tem os marginais, ele estaria em presídios, ele estaria naqueles que têm fome, naqueles que têm sede, abençoando a vida daquelas pessoas, ele estaria olhando para aqueles irmãos que estão entristecidos na fé. É isso que Jesus faria nos nossos dias. Paulo representa justamente Cristo, que restaura o coração dos adormecidos, que restaura a vida de quem está triste, espiritualmente, morno espiritualmente. Eu quero te convidar a se colocar de pé. Hoje Deus está te chamando, amada igreja do Senhor, amado irmão, o Senhor está te chamando de volta ao fervor, está chamando de volta à sua vida espiritual. O Senhor está te chamando para te renovar. O Senhor está te chamando de volta para te atrair para o coração dEle. O Senhor está te chamando de volta para viver uma vida maravilhosa com o Senhor. Talvez você está que nem Eutico, sentado na janela, em cima do muro de uma vida espiritual, e você entendeu que o muro hoje não é mais de Deus, o muro é de Satanás. E você precisa tomar uma posição na sua vida. Uma posição de voltar ao início de tudo. De voltar a ser quem você era. De voltar ao primeiro amor. Voltando ao primeiro amor, também você vai voltar a ser alguém que estende a mão, que é amigo, que é também parte de uma igreja. Deixe Deus reacender o fogo e restaurar o zelo no seu coração. Deixe Deus refazer. Saia da janela, saia do muro. Volte para o centro da vontade do Senhor. Volte para o centro da promessa de Deus. Deus tem plano para a sua vida. Deus tem promessas para você. E se elas não se cumpriram ainda, a culpa não é de Deus. Se você puder nesse momento, feche os seus olhos. Não sei como você está,
Se é você que está precisando ser reanimado, se é você que está precisando ser reacendido, se é você que está precisando de algo da parte do Senhor, peça ao Senhor nessa noite: Deus, me abençoe, Senhor. Senhor, reacende a chama do meu coração, reacende a chama, reaviva a minha vida, reaviva o meu chamado, reaviva-me. Eu não sei se você já está tão acostumado com essa vida morna, mas não foi para isso que o Senhor te chamou, não foi para isso que o Senhor estabeleceu a vitória na cruz. Deus, em nome do Senhor Jesus, neste momento, Senhor, eu quero te adorar, ó Pai, e clamar pela vida do meu irmão, clamar também pela minha vida, Senhor, pela vida da tua igreja, Senhor. Pai, atraia o nosso coração para ti, Senhor. Atraia o nosso coração para o Senhor, reaviva a chama, Senhor. Reaviva a chama no nosso coração, Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Senhor, atraia o nosso coração para ti, Senhor. Em nome do nosso Senhor Jesus, reacende a chama da nossa vida, Senhor. Ó Espírito Santo de Deus, aqui tem um povo que clama por ti, Senhor. Aqui tem um povo que está clamando, Deus, reacende o fogo, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, Pai, que cesse agora toda a frieza espiritual, toda a mornidão espiritual. Pai, que todo pecado seja lançado agora no lamaçal, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, ó Deus. Reaviva a chama dentro de cada coração, Senhor. Ó Espírito Santo de Deus. Tu és minha Ó Espírito Santo de Deus. Jesus, Manifesta grandiosamente com teu poder e graça, Senhor. és meu amigo. Senhor, reaviva a tua chama, Senhor, dentro de nós. E a tua vontade, Em nome do Senhor Jesus. doce Espírito. Se você está assim e você quer ser reacendido pelo Senhor, sai do seu lugar e vem aqui à frente. Nós vamos orar junto para a glória do Senhor Jesus. Sai do seu lugar, vem rapidinho. Às vezes não é você, às vezes é alguém. Às vezes é alguém que precisa da sua oração.